Toda semana você está acostumado a ver aqui o meu bate-papo com o professor Marcelo Minuti, falando de tecnologia, e hoje a gente vai falar justamente de teletrabalho, mas via internet. A gente está lá agora conectando com o Minuti. Minuti, bom dia para você, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Estou ouvindo bem perfeitamente, você consegue me ouvir? Tá, então tá bom, vamos lá. Legal, gente, bom dia a todos aí. Tô de home office, né, Porta Nova? É verdade. Nada mais justo que num momento como esse a gente estabeleça a nossa conversa à distância, né? Totalmente encaixado dentro da pauta aí da nossa conversa. Infelizmente é um momento crítico aí para todos nós, né? E esse movimento para levar todos para trabalhar de casa, esse momento crítico por causa do coronavírus aí, mas vamos tentar tirar o melhor disso. Claro, e pode fazer diferença em toda essa campanha. Agora a gente está falando de teletrabalho, a gente já viu que alguns órgãos públicos, algumas empresas também estão estimulando os seus servidores, seus trabalhadores a ficarem em casa, mas, claro, o ponto mais crítico é agora com o coronavírus. O mundo inteiro também está discutindo esse tipo de solução. Mas é uma tendência, antes disso, já vem crescendo esse movimento, né? Isso é uma tendência mundial, né? Se você for pegar os estudos aí dos últimos 10 anos, ano a ano, a quantidade de pessoas que trabalham de casa tem aumentado. E, além disso, você tem tido alguns movimentos das empresas para criar políticas que estimulem essa questão do trabalho em casa, do home office, né, do teletrabalho ou do trabalho remoto, de acordo com cada sabor aí. Inclusive, tem algumas diferenças da parte trabalhista. Eu sei que a gente vai falar daqui a pouco disso, né? A gente vai ter um especialista para falar sobre isso. Isso. Tem alguns sabores diferentes e é importante a gente entender essas diferenças. Mas as empresas estão já entrando nesse mundo, né? Inclusive, tem empresas internacionais que têm boa parte do seu quadro de funcionários trabalhando em home office. E aí tem dois conceitos interessantes, né, nesse trabalho de você não trabalhar dentro da empresa. Tem um que é o trabalho em casa e o outro é o trabalho de qualquer lugar. Inclusive, Sim. Tem algumas organizações que também permitem que você trabalhe de qualquer lugar. O que é o trabalho de qualquer lugar? É você trabalhar da praia, trabalhar do campo, de uma outra cidade. Isso tem alguns benefícios para quem adota esse modelo, que é, por exemplo, você poder morar numa cidade que tem um custo de vida menor. E mesmo assim trabalhando com uma empresa que está em outra cidade. Então tem algumas variações aí. Pois é, essa é uma bandeira muito defendida pelos nômades digitais, né? Eles costumam falar disso. De que o pessoal escolhe um lugar para trabalhar, onde tem um custo menor, onde a pessoa quer conhecer também, e ela consegue desenvolver produtos digitais ou entregar o seu trabalho para alguma empresa, mas estando remoto. Mas não é exatamente o home office, né? Então, quer dizer, já tem desdobramento desse movimento internacional. Isso, tem esse desdobramento e agora com essa situação, né, de crise aí, isso tem aumentado mais porque todo mundo tem que ficar em casa mesmo, né? Bom, eu vou mostrar alguns números, Minuti, antes da gente voltar a conversar. Estão aqui na tela, você vai acompanhar. Olha só os números dessa questão do trabalho em casa. O Minuti continua aqui comigo. 5,2% dos trabalhadores aqui no Brasil já estão em casa, um crescimento de 44% entre 2012 e 2019. São 3,8 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos esse índice é idêntico, 5,2%, só que são 17 milhões de pessoas, porque, claro, a população maior também. A gente vai agora para mais uma tela, tem mais informação aqui? Vamos lá. 70%, agora vem os problemas do trabalho em casa, do home office. 70 ou 70 e poucos por cento, aí, em torno de 71, 72% das pessoas que aceitaram ir trabalhar em casa querem voltar para as empresas porque se sentem a falta do convívio, do contato com colegas. E aí tem alguns problemas decorrentes disso. Você vê o seguinte, no Reino Unido, já que esse movimento já é antigo, já está sendo medido esse transtorno, vamos dizer assim, causado pelo trabalho em casa. As pessoas se sentem mais sozinhas e já tem um custo de 3,5 bilhões de dólares para as empresas do Reino Unido que optaram por esse tipo de iniciativa. Aumenta gasto com saúde, o número de faltas, a pessoa não está no trabalho, mas ela falta porque ela não entrega a tarefa que ela tinha que entregar. Alta rotatividade por causa da perda do vínculo do trabalhador com aquela corporação. Já tem empresa, Minuti, inclusive, revendo esse movimento, a IBM é uma, está revendo esse movimento de estimular as pessoas a ficarem em casa para tentar retomar esse público
de volta. A gente está com problema no som lá, mas já vai recuperar. Mas as empresas tentando retomar ou recuperar esse trabalhador de volta para a sede, né? Isso é uma questão relevante, Portanova, porque todo esse movimento relacionado à questão de você, todos os benefícios, né, que você tem em trabalhar, ter essa questão do teletrabalho no dia a dia das empresas, que é aumento da produtividade, que é essa questão de você ter flexibilidade para o funcionário não precisar se deslocar até o trabalho, então tem um aumento de qualidade de vida. Inclusive tem uns estudos que mostram que os trabalhadores eles aceitam receber até 8% menos de salário diante da possibilidade de trabalhar em casa, mas tem esse outro lado, que é o lado negro do trabalho dentro de casa, que é você ficar isolado, você pode ter aspectos relacionados com a solidão, né? E aí você tem que ter uma disciplina muito, muito grande para não misturar tanto a questão do ambiente familiar, pessoal, com o trabalho demais, e isso faz com que você não consiga discernir o que é uma coisa e o que é outra, então você acaba trabalhando em horários que você poderia estar falando com a sua família, ou um horário de relaxamento. Então essa questão ela tem que ser muito bem trabalhada pelas pessoas, porque existe não só lados positivos, existem alguns lados que devem ser tratados como, não vou falar que negativos, sim, mas de atenção. Né? E é importante que se avalie o perfil, vai ter gente que vai se dar muito bem nisso, vai gostar, porque gosta de ficar um pouco mais em silêncio, sei lá, vai ter um perfil mais adequado a isso, mas tem gente que gosta mais do grupo e que vai achar uma boa ideia, mas não vai conseguir se adaptar direito, né? Uhum, isso mesmo, e vai muito do perfil mesmo, né? Tem alguns trabalhadores, principalmente os mais jovens, e aí tem estudos apontando isso, que os mais jovens, mesmo eles sendo dessa geração digital, conectada, eles têm uma necessidade muito de contato social. E esse é um ponto negativo não só para as pessoas, né? Mas para as empresas. A gente percebe que o turnover, o que é o turnover? É a troca de emprego, né? A Sim. troca de emprego, o abandono de emprego por outro, ele é maior entre os jovens por falta desse convívio social. Certo. Então, algumas empresas que já identificaram isso estão criando programas híbridos, né, misturados, onde você tem um trabalho remoto, mas você faz alguns encontros específicos para as pessoas se conhecerem, se conectarem, até para criar um senso de pertencimento para aquela organização e para aquele grupo de trabalho. Perfeito. Minuti, continua com a gente aqui, a gente vai avançar ainda nessa conversa. Vou colocar na conversa também o Yuri Ascar. Yuri, muito bom dia mais uma vez para você. Essa questão de teletrabalho, além de ser uma tendência por causa da facilidade da tecnologia, ela tem sido uma solução interessante aí nesse momento de crise da pandemia em relação ao coronavírus, né? Pois é, Portanova. Bom dia mais uma vez para você, bom dia para o Minuti. É a alternativa, né, que muitas empresas estão encontrando neste momento para não paralisar de vez as atividades. Inclusive, é o recomendado pelo Ministério da Saúde, porque se a empresa mantém todo mundo junto dentro do escritório e acontece ali um caso de contaminação, de infecção pelo novo coronavírus, o prejuízo é muito maior, porque aquele setor inteiro, né, às vezes todo um andar, às vezes todo o prédio da empresa, as pessoas têm que entrar em quarentena. Então a empresa fica completamente inviabilizada de fazer o próprio trabalho, né? Por isso é aquela alternativa para manter, né, a empresa em atividade sem nenhuma medida mais emergencial que literalmente poderia fechar as portas da empresa. Agora, vocês estavam lembrando aí dessa situação, né, de que muita gente desenvolve até quadros de depressão pela falta de interação social, e a gente também na Record TV já estamos, né, adotando as medidas aí, né, de segurança, de não ter contaminação. Nós, repórteres, não estamos mais frequentando a redação e só em um dia eu já estou com saudade de você aí, viu, Porta Nova? Pois é, eu ia dizer isso agora, Juliano viu? Cartacho, da gente poder, essa interação
Exatamente, essa interação faz falta mesmo. No primeiro dia da gente não se encontrar, né, a gente já sente um pouco essa diferença e principalmente eu acho que isso vai afetar principalmente aqueles que já estão acostumados, como nós, Sim, a um trabalho com muita interação social, a própria identificação nossa, da nossa própria personalidade, ela tem um pouco, né, de toda essa interação que nós temos, a nossa identidade pessoal, nossa identidade social se mistura com a profissional. E sem dúvida alguma esse é um momento, né, dessa exigência de todos esses cuidados, de isolamento máximo, mas que isso vai se refletir também na saúde mental das pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. E eu queria aproveitar e perguntar para o Minuti se ele acha que o nosso serviço público hoje está preparado para fazer o máximo de teletrabalho possível e se isso realmente vai ser uma experiência que lá na frente pode trazer mais eficiência e redução de custos para o nosso serviço público. Vai lá, Minuti. Oi, Yuri, tudo bem? Aí da esplanada, né, meu amigo? Legal, vamos lá. Então, toda essa... tudo é muito novo, né? Apesar das tecnologias estarem aí já há um tempo, o uso delas no dia a dia ainda, os experimentos estão sendo feitos, principalmente no contexto do trabalho mesmo, eles são novos. E aí o que acontece? Toda essa dinâmica de você, principalmente no serviço público, onde você tem o horário certo de entrar, o horário certo de sair, toda a estrutura de trabalho construída para os funcionários estarem presencialmente no local, né? Tudo isso precisa ser revisto e olhado por um olhar novo que é o teletrabalho. Não é só pegar o funcionário e mandar, vai para casa e agora você vai trabalhar de casa. Além da infraestrutura tecnológica que esse funcionário tem que ter, tem todo um conjunto de regras que já foram criadas no modelo tradicional e precisam ser adaptadas para esse modelo novo. Eu acho que é uma tendência, principalmente independente de tudo isso, né? Eu acho que é uma tendência, porque cada vez as nossas grandes cidades estão mais cheias, né? O transporte está cada vez mais intenso e demorado para a gente se deslocar do ponto A para o ponto B. E, queira ou não queira, a questão de você pelo menos trabalhar alguns dias remotamente aumenta a qualidade de vida do funcionário. Não todos, até porque você colocou muito bem que a questão de você trabalhar em grupos e isso está associado à criatividade, à capacidade de inovação, a você construir conhecimento coletivo, é fundamental que você esteja com outras pessoas. Você tem interação, e isso você colocou muito bem. Então, você tentar encontrar modelos híbridos onde as pessoas têm que se encontrar de tempos em tempos, mas podem trabalhar um período, pelo menos, das suas casas. Perfeito. Minuti e Yuri, vamos ficando por aqui, assim, vão continuar com a gente, porque a gente vai botar mais um elemento nessa conversa, muito importante também, que é a questão jurídica. A gente convidou o advogado Fernando Abdala, presidente da Comissão de Direito do Trabalho e Sindical da OAB. Doutor Fernando, bom dia, me ouve bem? Bom dia, Ponta Nova, bom dia aos colegas e aos espectadores. Muito obrigado pela sua atenção aqui com o DF no ar. A gente está falando, claro, de teletrabalho, que é uma tendência já antes do coronavírus, mas foi muito acelerado por esse momento de crise. Agora, tem algum aspecto que o servidor, que o trabalhador tem que ficar mais atento, ou um momento de exceção promove esse relaxamento da questão também da cobertura de direitos do trabalho? Sim, Ponta Nova, esse momento é um momento de calamidade pública que promove uma relativização das normas jurídicas conforme o artigo 8º da CLT dispõe. Então, a CLT, pela reforma trabalhista recente, trouxe uma regulamentação do teletrabalho e previu que ele deveria ser feito por meio de um aditamento ao contrato de trabalho e de comum acordo entre o trabalhador e a empresa. Eu entendo, e a maior parte dos juristas tem entendido, que formalidades dessa natureza, neste momento de calamidade pública, elas não são necessárias. Então, temos que ter uma boa vontade, tanto de trabalhadores como de empregadores, para nos adaptarmos a essa circunstância de força maior e preservarmos a saúde nesse momento. Certo. Bom, o mesmo vale para a questão de possíveis férias coletivas ou desligamentos por causa da demanda? Vale para isso, mas nesse caso a CLT já previa que é um direito do empregador conceder férias aos seus empregados no momento que ele entender cabível, e nesse momento de relativização não é necessário que se dê um aviso prévio de 30 dias da concessão de férias.
A CLT também já prevê no seu artigo 136 a possibilidade de concessão de férias coletivas aos trabalhadores da empresa, nesse tipo de caso. Tá certo. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui. O nosso tempo, infelizmente, encerrou. Eu agradeço muito sua participação, sua atenção e, claro, vamos fazer contato outras vezes. Yuri, era isso. Então, tem essa questão jurídica aí no ar, mas é importante que se tenha um pouquinho mais de paciência até, porque o caso, o momento é um momento delicado. Sem dúvida. Inclusive, o estado de calamidade pública já foi passado pelo Palácio do Planalto para uma aprovação no Congresso Nacional neste momento e já conta com uma sinalização positiva do presidente da Câmara dos Deputados, também do presidente do Senado. A expectativa é que haja uma tramitação rápida, para que o Brasil reconheça esse estado de calamidade pública, que pode trazer aí essa flexibilização de alguns direitos trabalhistas, de algumas obrigações dos dois lados, tanto do empregado quanto do empregador, como, por exemplo, bater o ponto. Isso também pode ser deixado de lado. A exigência do atestado médico, a gente já vê esse tipo de situação acontecendo, mas o decreto o reconhecimento pelo Congresso Nacional do estado de calamidade pública vai permitir ao governo federal também que coloque em vista mais recursos, tenha mais dinheiro, tanto na saúde nesse momento, para a gente ampliar a capacidade de receber os doentes, de fazer o diagnóstico, de conseguir um leito de UTI para os casos mais graves, como também para que a economia do país consiga ter um reforço, uma injeção de recursos, tanto para as empresas conseguirem manter os empregos, quanto para aqueles trabalhadores informais terem a garantia de algum recurso ali para não morrer nem da doença, nem de fome. Porta Nova. Exatamente, muito bem colocado aí. Obrigado, Yuri. Valeu, até a próxima. Minute, só para a gente encerrar, então, é possível que a gente aproveite um pouco dessa experiência depois dessa crise terminada? Então, aquela situação onde você, Porta Nova, onde você tem uma situação de crise, situação ruim, né? E que depois a gente tem que fazer uma limonada com ela. Então, pode ser que essa questão do aprimoramento do trabalho remoto, do trabalho de casa ou de qualquer outro lugar, ganhe mais atenção das organizações de forma geral e a gente saia nesse quesito, nesse assunto específico do trabalho remoto mais forte. Principalmente para as pessoas experimentarem como é isso, né? Sim. E segundo, para a gente aprimorar as tecnologias envolvidas nisso e ver como se encaixa melhor para o nosso dia a dia. Mas eu acho que é um futuro sem volta. Pois é um caminho que a gente vai ter que aprender a trilhar. Obrigado, Minute. Até a próxima. A gente vai voltar sempre a conversar aqui sobre esses temas tão interessantes. A gente sabe que você gosta. 8h23, destaque.